Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast, né? Meu Com- nome é Clarice. Eu nem sei como começar mais. Pra quem é novo por aqui, meu nome é Clarice Miyamoto. A Eu sou o El Miyamoto. gente vai deixar nosso Instagram aqui. Segue a gente também nas redes sociais. Isso, e seja bem-vindo a mais um papo com a gente aqui. Um papinho descontraído, né? Sim, Hoje vamos. ele não é meu irmão. Não sou irmão dela, somos casados há 10 anos já, tá bom? Talvez vai se parecendo um pouco ao longo do tempo. Porque acho dizem que que o sim. cachorro é assim, né? Tipo assim, olha, fala, o cachorro parece tanto com o dono, porque talvez todo mundo vai ficando talvez, junto né? aí, né? Come da mesma comida, né? Então, mas enfim, então hoje vamos responder algumas dúvidas, né, que as pessoas deixaram. Isso, na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, hoje não tô conseguindo falar direito. Vai, Joe. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, que de vez em quando eu coloco caixinhas de perguntas assim pra poder responder vocês. Isso. Aí a gente vai responder, né, em base de cima do tema que a pessoa deixou, uma pergunta, a gente vai tentar fazer um tema em cima disso e falar um pouco sobre isso, né? Não é só responder a pergunta, né? Não só sim ou não, né? Se for responder só sim, tá bom, né? A gente vai tentar abordar um pouco Isso, do assunto. alguns Né? temas interessantes que me perguntam bastante. Isso. Inclusive, me mandam direct fazendo essas perguntas também. Só que às vezes eu não consigo. Quer dizer, a maioria das vezes eu não consigo responder o direct. Então, essa é uma forma de conseguir responder todos vocês. Todos também não, porque tem muitas dúvidas que São pessoais, você quer dizer? pessoais e também não é tão interessante para todo mundo, né? Todo mundo que quer saber, então não sim. adianta a gente tentar Não, responder mas acho só que uma se a pessoa né? lê o título, apertou o botão e tá aqui, quer dizer que ela tem interesse, né? Ah, sim. Então, Então, o assunto de hoje. mas deixa seu like, se inscreva no canal É viu? E verdade. compartilhem com seus amigos aí, viu? Pra gente tentar crescer esse podcast, tentar crescer o canal e levar mais informações para todo mundo do Japão e do mundo também, para quem gosta um pouco da cultura japonesa ou que Sim. se interessa em investimento, ou tudo em geral, mas que não conhece quase nada do Japão também. Seja bem-vindo. Seja Esse muito é o canal. E a dúvida seria o seguinte, né? O seguidor falou que eu gostaria de saber mais sobre fundos imobiliários no Japão. E a dúvida dele é se ele pode perder o valor que foi investido. E relacionado a isso, teve uma dúvida também. É um bom negócio comprar mansion? Mansion, para quem não sabe, são apartamentos, só que com estrutura de concreto, né? Tem a diferença de mansion e apato é mais ou menos isso. E alugar, né? Se é um bom negócio comprar para alugar. Normalmente mansion ele tem mais de 2 andares, né? Isso também, Mas também tem mansion de 2 andares, só que a estrutura... A estrutura é bem maior, por exemplo, Leo Palace. Alguns são considerados como mansion. Mas enfim, depois, né, vamos começar. Posso perder o valor que investi em fundos imobiliários? Seria isso? Sim, isso. Todo investimento tem risco, né? Então, não é porque você investiu que é 100% que você vai ter lucro com aquilo. Então, são tanto em fundos imobiliários quanto investimento no próprio imóvel. É por isso que eu quis abordar essas duas dúvidas juntas. Né? E qual que é a diferença, então, de fundos imobiliários e você investir diretamente no imóvel? Quando você investe diretamente no imóvel, então você vai comprar aquele imóvel vai ser totalmente seu, né? Então, você vai ter o trabalho de achar pessoas para morarem ali, né? Você vai ter o trabalho também se acontecer alguma coisa no encanamento, essas coisas vai sair tudo do seu bolso. E imposto do imóvel, né? Tem pessoas que acabam esquecendo, né? O IPTU do Brasil aqui a gente chama de cotação Z. Tem pessoa que esquece desses impostos, né? Então você tem que administrar mesmo aquilo, né? Eu gosto de chamar de investimento de imóvel mais como um negócio próprio, porque não é só você colocar o dinheiro e deixar ali parado e que ele vai estar rendendo igual em ações, né? Em títulos, por exemplo. Você vai ter que colocar a mão na massa ali.
Já o investimento em fundos imobiliários, realmente, você coloca o dinheiro e deixa ali. Porque quem vai fazer isso por você é a gestora, né? Quem está administrando aquele fundo imobiliário. Então, o que essa empresa vai fazer? Ela vai pegar vários mansions, né? Vai comprar vários manchos e vai dividir isso em cotas. Então você vai ter uma partezinha. Isso, você vai ter uma partezinha de vários manchos e não vai ter esse trabalho de tentar achar alguém para morar ali, né? Isso, entendi. Então a diferença é essa, né? De fundos imobiliários e de você investir direto. E no caso, qual seria o perigo da pessoa perder o valor que investiu em fundos imobiliários? Caso essa empresa que está administrando, a administração dela não for boa. Ou que nem agora no Corona, por exemplo. Né? Ano passado, quem tinha fundos imobiliários no Japão sentiu isso. Mais ou menos nessa época, mês 2, mês 3, que foi logo quando o Corona... Eu não posso ficar falando muito Corona, né? O YouTube não gosta, né? O vírus. Sim. Quando chegou aqui no Japão, o que aconteceu? Isso é mais para fundos imobiliários de prédios grandes de Tóquio, tá? Para vocês terem uma ideia, né? São prédios grandes de Tóquio que tem mais escritórios. Mas é legal essa parte que é mês 3 e mês 4, né? A época que estudantes se formaram, vão começar a trabalhar, vai, né? Também tem esse tipo de fundos. Lembrando que aqui no Japão, o ano fiscal, dessa vez eu acertei, né? O ano fiscal abre em abril, né? Não, mas dessa vez você tá falando de alunos, então é ano letivo. Não, tô falando do fiscal, porque ele já terminou a escola, ué. Não, então se é sobre escola, é ano letivo. Não, mas ele já terminou a escola, então ele vai entrar no... ele vai entrar no Caixá. Ele vai deixar caidinho, entendeu? Tá. Daí, então, o ano fiscal ele abre em abril, então as empresas, quase a maioria das empresas, né, começam a contratação desses recém-formados, tudo em abril, né? Então foi a época que ninguém... arranjou serviço no caso, talvez você... O que aconteceu, não foi isso? A gente está dispersando a conversa, ó. O que aconteceu nessa parte, né? Quem quiser arrasta um pouco para frente, que depois a gente continua o que a gente estava falando, mas dispersando um pouco a conversa aqui, o que aconteceu foi o seguinte: com a pandemia, empresas como a ANA, a JAL, nessas empresas de aviação, elas já tinham contratado esses recém-formados, só que elas tiveram que cancelar o contrato, por exemplo, né? Então, o que aconteceu foi isso, de última hora, né? Por exemplo, você recém-formado sabia que ia entrar uma big empresa, né? Quem não quer entrar na ANA, daí de repente fala, não, você não vai mais trabalhar com a gente, né? O que aconteceu foi isso. Não é porque entrou nesse assunto. Nem você sabe. Você tá me cortando. Volta. Aí, volta. Você tá me cortando. Tá, do ano passado, mais ou menos nessa época. Mais ou menos nessa época, eu tô falando de fundos imobiliários mais voltados para prédios, arranha-céus, que tem escritórios situados ali, escritórios de empresas grandes. Daí o que aconteceu? Com essa questão da pandemia, muitas pessoas começaram a fazer home office. Então eles não tinham mais necessidade de ter um escritório tão grande. Por exemplo, onde eu trabalhava, era só no escritório lá de Tóquio, era mais ou menos umas 400 pessoas que trabalhavam tipo no mesmo andar, né? Então não tinha mais necessidade de, né, trabalhar. Talvez se eu continuasse trabalhando lá, talvez eu estaria home office também. Casa, né? Então, o que essas empresas fizeram? Elas cancelaram o aluguel delas e se transferiram para um local menor. Ou mais barato. Então, aquele prédio em si, ele não tinha mais a renda que ele tinha antes. Então, ele ficou no prejuízo. Então, essa empresa que administra esse imóvel, né, não é só esse imóvel, então são vários imóveis. Então, ela ficou em prejuízo em vários imóveis. Nisso, aquele fundo que valia tal valor, o valor dele caiu. Então, tem essa possibilidade. Só que aí que está a importância de você entender o mercado, entender a situação que está a situação de agora e acompanhar as notícias. Né? A gente sabia que era uma coisa meio que momentânea, né? E se esse fundo que está administrando esses prédios é uma empresa que administra bem, o que ela faria então? Ela tentaria... O que ela faria então? Isso que eu pergunto. Meu papel é esse, eu tô aqui só para tirar dúvidas. Né? Tá, então pergunte. O que ele faria? Me diga agora.
eu não posso dar risada que reclamaram que eu dou muita risada. É, verdade. Ele vai tentar, então, modificar essa carteira que ele tem. Às vezes ele vai vender esse imóvel que ele tem, né? Ou tem muitos prédios também que, como perdeu esses inquilinos, começaram a investir em outras coisas. Né? Colocar, por exemplo, no mesmo prédio, colocar fitness club. Academia. Isso. Colocar uma academia, porque daí as empresas, que legal, no mesmo prédio tem uma academia. Mas a academia também estão ficando fechada, né? Não, agora nessa segunda estado de emergência não, né? Não fechou, né? Então, assim, a empresa ela tenta se modificar e se inovar, né? Então, essa empresa que está investindo nesses imóveis, ela tem que escolher qual imóvel é lucrativo daqui para frente. Então, aí achar um plano B, né? Isso, uma saída, achar né? um plano B. Por isso que é importante também, quando for comprar um fundo imobiliário, ver qual que é a carteira dele, em quais imóveis ele investe. Isso tem tudo na corretora, né? Tem um PDF gigante com várias páginas. Então é importante também estar lendo isso. Daí e não me venham falar que, eu não sei Nihongo. Só copiar, colocar lá no Google, pesquisar, que japonês não importa. Mesmo pessoas que sabem japonês, elas pesquisam, sabe? Não é porque sabe japonês que sabe de tudo. Tem uma coisa que é muito equivocada entre os brasileiros do Japão, que eles acham que só porque a pessoa sabe japonês, ela entende de tudo. Isso é verdade. Tem casos que as pessoas falam, mas o fulano do meu Caixa, eu perguntei, né, só japonês pode abrir conta na corretora, ele falou que é. Rapaz, às vezes tem japonês lá, né, que trabalha lá, nunca investiu, então como que ele... Como que ele vai te dar uma dica? Daí tem gente que fala, não, ele falou, o japonês falou tá fora, porque ele é japonês, ué. Não é porque é japonês que sabe. Então, dentro dos japoneses também tem pessoas que sabem e não sabem, e as que não sabem, elas procuram aprender, né? Sim, eu já tive época já de trabalhar no Caixa e ver o chefe pesquisando kanji no celular. Daí ele falou assim, mas não é porque eu sou japonês que eu tenho que saber todos os kanji. Ele falou, tem, sei lá, 10 mil kanji. Bem mais. Ele falou, você acha que eu vou saber tudo, né? Daí eu tirei sarrinho, mas tipo... As pessoas acham, né? Então você sabe tudo, né? Então No Brasil também, não é porque você é brasileiro que você sabe tudo. Canta o hino nacional pra nós ver se você sabe tudo, então, meu amigo. Eu não sei cantar tudo. Entendeu? Então tem muitas coisas, né, que as pessoas falam, mas não é então assim. Você que tá assistindo ou escutando o podcast, não se limite falando, eu não sei japonês, então eu não vou poder investir. Não, você consegue sim, né? Existe o Google Tradutor, que ele ajuda muito. Se o Google Tradutor não funcionar, pague um tradutor, porque o retorno que você vai ter é muito maior. E voltando aqui E os japoneses não são burros, gente. Detalhe. É um bom negócio comprar mansion e alugar. Daí aqui já é a questão né, ao invés de você investir num fundo imobiliário e deixar para que terceiros administrem esse seu investimento, aqui daí você vai investir diretamente em um mansion, né, num apartamento, comprar e alugar. Se é um bom negócio ou não, aí então aqui envolve vários fatores. Vários, né? Por exemplo, esse mansion, ele é para solteiro ou é para família? Eu acho que isso aqui é um ponto fundamental que tem que analisar. Isso. Né? Por quê? Porque normalmente família, hoje em dia, como é muito fácil, digamos, comprar uma casa, né, fazer um financiamento de uma casa, essa família ela vai optar por comprar uma casa ao invés de morar num apartamento. Tanto que se você reparar, claro, cidade grande não, mas cidades menores, ao longo do tempo está ficando muito apartamento vago e tem cada esquina que você vira tá construindo algumas vilas de casa nova, né? Já em contrapartida, solteiros, né, estudantes, por exemplo, optam por alugar. No caso, principalmente kitnet, né? Principalmente kitnet. E o local também, né? O local interfere muito, se é perto da estação ou não, se é perto de uma faculdade, perto de um semongaku, de algum lugar que... Então você tem que pensar no seu público-alvo. Quem quer atingir. Para quem você vai emprestar esse apartamento. Agora, se você quer comprar, fala, não, vou lotar de estrangeiro, daí talvez é mais o preço do aluguel que você quer cobrar a situação do apartamento, porque o brasileiro normalmente trabalha em fábrica, tem carro, ele vai para lá e para cá, né? Então...
também. Talvez alugar Isso. para estrangeiro seja mais fácil do que tentar alugar para japonês. É verdade, porque, claro, você tem talvez um pouco mais dor de cabeça, né? Porque a É. gente sabe, brasileiro não, estrangeiros em si gostam um pouco mais de barulho, tudo, então fica, né? E não discriminando, mas tem muito apartamento A que a gente gente gosta já. de um churrasco. Tem muito apartamento que a gente já viu, mansion, que tinha muito estrangeiro, o problema é no lixo, né? Jogar o. Não tô falando de brasileiro, tô falando, ultimamente tá vindo muito. Tem muito vietnamita, muito outros estrangeiros, eles, no país deles não sei bem como funciona essa parte do lixo, a separação, os sembetes. Mas sei que era bem terrível lá, né? Eles tacavam. Agora conversando assim, só me vem na cabeça os vietnamitas lavando os porcos roubados No no furô. furo, tá? Não, corta essa parte não interessa. Então, talvez você pode alugar um apartamento com um vietnamita e ele lavar o porco dentro do furô, né? E quando ele sair, como talvez tem muita gente estrangeiro que gosta de entrar nos apartamentos sem pagar luva, que é melhor pro bolso, quando você sair você vai ter que reformar um banheiro inteirinho porque ele lava porco lá, né? Ninguém quer alugar um apartamento onde o cara depilava o porco dentro do furô, né? Então tem que pensar nisso, mas eu acho assim mais Porco fácil. roubado ainda. Acho mais fácil atingir, né, esse público, ainda mais se, né, tem aquela questão de língua, né? Porque assim, se você quiser emprestar para alugar para japonês, você vai ter que pôr uma imobiliária ali no meio, né? E assim, eu nunca precisei alugar nenhum imóvel, então eu não sei direito, na verdade, como que funciona, né? Mas na questão de venda de casa, eu sei que eles só cobram a taxa quando a casa é vendida. Né? E acho que eles cobram umas taxas administrativas para deixar no site deles, né? Acho que no caso de aluguel também deve ser mais ou menos... De aluguel, normalmente eles pegam aquela luvinha que é pra eles, não tem uma parte que é pra eles, né? Tá, então vamos entrar nessa questão, né? Quando você aluga um imóvel, tá escrito assim, Reikin, Shikikin, Kandihi e o valor do aluguel, né? O Shikikin é a luva, né? O Kandihi seria um condomínio, né? Mas... é mais por causa do elevador, essas coisas, né? Porque, na verdade, eles não fazem muita coisa, não. E o Reikin, na verdade, ele é só um agradecimento por ter deixado você alugar aquele lugar. Mas, enfim, cultura japonesa, né? Mas cultura a imobiliária, japonesa... ela pega já um dinheirinho. Não, esse Reikin, ele fica pro proprietário. Mas e o contrato? Eles cobram o contrato também? Não, daí o contrato é da imobiliária. Então. Né? Essa Aquela parte renovação, né? Isso é da imobiliária. Agora, o Reikin é do proprietário. Então, aqui é uma dica já controversa, tá? Quando você for alugar um imóvel, um apartamento, quer dizer, se tiver o Reikin dá pra negociar. Se tiver o Reikin e você não quiser pagar esse um aluguel inteiro, né, porque fica pesado pro bolso, você pode tentar negociar. Fala assim, olha, eu quero morar nesse apartamento, mas achei um pouco pesado essas taxas iniciais, não tem como retirar o Reikin? Provavelmente eles conseguem negociar essa parte. Já o Shikikin, como é luva, é um pouco difícil de negociar a luva. Porque é uma garantia que eles querem ter quando você sair para poder reformar o apartamento. Legal. Mas um apartamento ou um mancha é um investimento grande aí, né? Estamos falando de nada 20 milhões aí, fácil, né? Depende, então tem aí, esse daqui é um conhecimento que acho que vocês vão gostar de escutar, ó. Tem dois tipos de investimentos em mansion. Um é você comprar o mansion inteiro, né? Daí sim é um valor alto, né? Você pode colocar, mesmo usado, aqueles acabados, você pode colocar uns 20 milhões para cima. E tem como você comprar só um. Verdade. Só um apartamentozinho. Só que também não sei se é tão, como se diz... Então tem que calcular o É tão retorno. bom porque você tem que, por mais que você tem que pagar condomínio, né? Tem que pagar o condomínio. A gente já deu uma olhada só deixar um aviso aí, gente. Tem apartamentos no leilão, que às vezes sai por 1 milhão, 1.200.000. Apartamento, dentro de um mancho, um apartamento, né? A gente já viu vários. Tinha até expulsar o cara de lá, que o cara não saía, né? Mas enfim, isso é de leilão, né? De leilão é um pouco mais complicado, se vocês quiserem. Depois a gente traga um pouco esse assunto aqui. A gente é meio já experiente na parte, digamos. Mas enfim, daí você tem que pagar um condomínio, que a média talvez 15, 20 mil. Depende muito da estrutura do apartamento. Tem que né? pagar duas taxas, na verdade, quando você compra só uma parte
Isso não só para investimento de imóveis, mas para quem quer comprar o próprio apartamento também, né? Quando você compra só uma partezinha do apartamento, além do condomínio, você paga tipo um tsumitatekin, que é um valor que eles ajuntam de todas as pessoas, né, que moram ali. Para reformar o apartamento. Para futuramente, se precisar reformar a parte externa. Pintura, o resto Porque não tem como eles chegarem assim do nada e falar para você, ó... A gente precisa pintar, dá uns de semana aí, não tem como. Você fala, não, vou pintar só a frente da minha casa, que já vou ajudar. Qual é a cor que você quer? Então, não tem como eles fazerem. Então eles fazem esse tsumitate, né? Todo mês eles vão recebendo de pouquinho em pouquinho para todo mundo. Mas no Brasil é assim também, né? Você tem que pagar um condomínio, né, em si. Então, tem que ver, porque daí o apartamento é seu, mas você vai viver preso ali com o resto da vida com condomínio, né? Então tem que ver não só o valor que você vai receber de aluguel, né? Que a pessoa fica feliz, né? Sei lá, em Tóquio você consegue um aluguel de 100 mil ienes por mês, né? Só que daí você tem que ver o quanto que você gastou naquele imóvel, né? Fora isso, tem que calcular os condomínios e os impostos, né? Não pode esquecer também do imposto do imóvel. Uma conta base, se você alugar ele por 60 mil e tirar 20 de condomínio, tem todo mês 40 para você em mãos, né? E ao longo do tempo, fora isso, tem, né? Reforma de apartamento, isso, e aquilo. E uma coisa que tem que calcular também, que as pessoas esquecem quando vão investir em imóvel, você tem que calcular também se aquele imóvel ficar um tempo parado. Você já tem que calcular futuramente, porque se a pessoa sair, né, quer dizer que ela saiu e já no mês seguinte vai entrar outra. Então você tem que calcular aí alguns meses, por exemplo, a época de pandemia você pode até calcular um pouco mais, mas aqueles meses que você não vai ter o retorno, para não ficar no zero. Então, se você tem interesse em investir em imóveis, você pode começar com fundos, que com fundos dá para investir com Hyakuen, gente, Hyakuen, né? Milão, então, digamos que o fundo seria bem menos trabalhoso que você, né, comprar um apartamento. E é a mesma coisa, você estava investindo em imóveis. E nesse caso aqui, você quer comprar um mansion, né? Você vai ter que fazer um financiamento, provavelmente, né? Talvez só se você tiver muito dinheiro, mas... você tem que fazer um financiamento. Esse financiamento você faz pessoa física ou você tem que ter uma empresa? Pode fazer por pessoa física. E consegue? Consegue. Consegue, só que você tem que ter um salário muito alto. Tá. Porque é um financiamento de pessoa física, só que ele não é Jyutakuron, tá, gente? Jyutakuron é um financiamento imobiliário para casa própria. Que daí os juros são bem baixos, né? Você consegue fazer aquele financiamento de 35 anos. Agora, esse financiamento de investimento, né? Tanto é que eles chamam isso mesmo de Fudosan Toshiron, né? O próprio nome diz, né, que é um dom para investimentos em imóveis. Esse tipo de dom, normalmente eles pedem mais ou menos um salário de 5 milhões de ienes anual. Se tiver garantia, é melhor, né? Por exemplo, se você já tem uma casa própria quitada, por exemplo, se tiver uma garantia, é melhor. E tem que ter um serviço estável, né, para poder fazer esse financiamento. E, lógico, dá para você abrir uma pessoa jurídica e investir pela pessoa jurídica, que perante o imposto que você vai ter que pagar desse lucro, a pessoa jurídica é um pouquinho mais barata, digamos. Tem umas coisinhas ali que dá para fazer. E como eu disse logo no começo, né, para mim, investimento em imóvel, né, não em fundos, né, em imóvel em si, é um empreendedorismo, né, é um negócio próprio ali. Você tem que administrar aquilo ali, não é só você colocar o dinheiro e ponto final. Não, sim. Então, realmente, se você conseguir abrir uma empresa para poder movimentar esses seus patrimônios futuros, é muito melhor. Mas é legal, interessante, né? E ainda mais se você conseguir comprar esses mansion que tem o primeiro andar é tudo lojinha, sabe? Isso é bem legal, verdade. Né? Esses que são o primeiro andar é lojinha, daí a pessoa consegue abrir umas lojinhas, ou até mesmo você consegue abrir uma lojinha para você ali no seu apartamento, né? Então tem pessoas que preferem investir em tatemono em prédio de loja do que
em moradia. Ah, sim. Que é mais fácil de alugar. É fácil sim, né? Mas é mais fácil de alugar e é difícil da pessoa sair. Que ele é próprio para comerciante, Porque para quem tem um pra comércio, escritóriozinho, porque alguma o comércio, coisa. a não ser que o comércio tipo, dê muito ruim já no primeiro ano, né? Aham. Mas normalmente quando a pessoa abre um comércio, ela não vai se mudar com tanta facilidade. É. Tem pessoas também que investem, sabe no quê? Em estabelecimento de combine. Eles não abrem um combine, mas eles fazem aquela A estrutura a toda de estrutura combine. de Ah, combine, entendi. aquele lá do 7-Eleven, Aham. sabe? E aluga. Interessante. Que é muito viu? arriscado, na verdade, né? É, Porque se o mas... ponto não for bom, mas se o ponto for bom, mesmo que aquele 7 fale e saia, daí pode Sempre, entrar um Lawson. porque todo mundo sabe que Ou entra. todo mundo sabe que os combines é pau pra toda obra. Fechou um combine, ele pode virar academia, ele pode virar igreja, Isso. ele pode virar loja, de restaurante carro. chinesinho, aquele Ah, o chinesinho. verdade. Combine é pau pra toda obra, né? Então, legal. Agora eu quero perguntar outra coisa. E como não tem muito a ver aqui, vamos fugir um pouquinho aqui, que nós já acabou essas dúvidas aqui do Mancha, né? Você não quer cortar uma vez? Não, pode Tá bom. continuar aqui. Não vou cortar não, ó. Deixa. Eu que sou editor aqui, eu tô falando pra continuar, tá me desobedecendo aqui, gente. Ó. Não, é que eu queria perguntar, e em caso quando você compra uma casa, só que você faz um estabelecimento na frente, sabe? Um exemplo, eu sou cabeleireiro, Leila. Leila. É. Daí eu vou fazer uma casa, mas eu quero fazer um estabelecimento na frente, um pequenininho. Como funciona o Uron? Eu consigo entrar no de 35 anos? O de Itacuron, ele tem uma porcentagem. Você não pode fazer, por exemplo, 80% loja e 30% casa. Ah, sim, senão é uma grande loja e uma casinha, né? Quer dizer, tá. Você não tem uma porcentagem ali. Agora você me pegou. Não, pode falar por cima, né? Por cima. Não, então eu não sei se você consegue financiar essa parte da loja também. Ah, tá. Então Né? vamos cortar essa parte. Se quiser eu pesquiso agora rapidinho. Mas, agora, então me faz outra pergunta. Qual? Fala que eu vou fazer daí. Qual é a pergunta? Se for metade, sabe aqueles Nisetai de Itaca? Ah, tá. Então vou fazer outra pergunta, ó. Uhum. E se a sua mãe querer vir morar com a gente, e a gente for precisar comprar, vamos construir uma casa, e sabe aquelas casas que faz meio, né? Que a casa tem duas, é uma casa, seria mais fácil falar germinada, que no Brasil se fala as casas Isso. germinadas. Mas aqui no Japão talvez você vê, quando você quer trazer sua sogra ou algum parente, vocês fazem um financiamento junto, né? Não sei se é junto, mas a casa é separada, né? Cada um tem sua porta e entra. Né? Só que a casa é grudada, Isso. né? Daí, isso é legal também por quê? Porque tem gente que, às vezes, não é por causa de parente, porque quer emprestar essa outra metade. Ah, sim, não precisa ser sogra. Você não precisa Viu, assim. gente? Não precisa ser a sogra, hein? Nesse caso, não pode ser mais da metade essa outra casa que você não vai morar. Ah, tem que ser 50-50. Tem que ser 50-50 ou menos, né? Aqui você vai morar? Aqui você vai aqui morar tem que ser mais. Ah, tá, que vai emprestar. Aqui vai entendi, emprestar, entendi. né? Você não pode... Aqui vai emprestar assim, que aqui você não... A parte que você não vai morar não pode ter uma porcentagem maior do que a parte que você vai morar. Ah, tá, nesse caso, então, se enquadra em 80% a 20%. Mais ou menos. Inclusive, quando eu estava começando a estudar sobre... Porque eu tenho muito interesse em investimentos em imóveis e até hoje eu não fiz porque ações para mim é mais lucrativo no momento, né? Só que eu estudei muito sobre isso, inclusive eu li um livro, eu vou tentar achar, tá lá guardadinho, porque faz muito tempo, mas eu vou deixar um link do Amazon aqui para você, se você souber ler japonês e quiser aprender, que ele fala justamente sobre isso. Né? Como você comprar uma casa e essa parte que você for alugar, você vai ter um lucro com ela, né? Então, com esse lucro, você paga o financiamento da sua casa. Ah, Entendeu? entendi. Então, na verdade, você não vai, no final das contas, você não vai ter o gasto da casa própria. Falando simples, se você paga 60 mil de empréstimo, né, do financiamento da casa, você aluga o apartamento do lado por 50 ou 60, que ele pagaria ali. Então você teria só uma despesa com imposto, algumas coisinhas assim, né? Legal. Bem legal. Aquilo ali. Quando eu li aquilo, eu era bem nova ainda, na verdade, né? Quando eu li aquilo, sabe quando faz aquele...
que legal! Só que eu não coloquei em prática, Não, né? porque daí, digamos, né, que você mora de graça ali. Sim. Que você mora de Legal, graça, eu legal. achei bem interessante. E para quem vai comprar casa agora, né, sempre pesquisar bastante. E também perguntar pro corretor, perguntar não machuca não, viu, gente? Perguntar o preço que é do imposto do terreno, né? Porque tem muita gente que depois que comprou casa, daí vem impostos de 80 mil, a pessoa levar um susto, né? Tanto a casa com o terreno vinha 80, já vi pessoa vir até 100 mil, né? Depende da cidade que mora. E a pessoa se assustar, né? Fala, meu Deus, mas tem que pesquisar antes, a pessoa também vai te informar, né? Pô, você fala, então não vou comprar essa casa, você não pode falar nem o corretor não pode falar nem o preço que vem no Não, imposto. eles conseguem saber, sim. Então, daí tem Dá gente pra que, saber, que sim. não sei, daí diz que ele é um susto, né? Mas aqui em casa a gente mora numa cidade pequena e a gente paga 30 mil É baratinho. de casa com terreno, né? Mas tem casos que as pessoas pagam 80 até 100 mil, né? Anual. Então daí a pessoa leva um susto, né? Isso se chama planejamento financeiro, Isso, né? então Você tem que tomar comprar cuidado com essa e já parte, saber né? os impostos tudo certinho. Então, se você tiver mais interesse sobre casa de leilão, apartamento de leilão, investimento em imóveis, né? Ou também fundos imobiliários, né? A gente pode trazer mais conteúdo como esse, né? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu acho, assim, um assunto bem bacana. Sim. Né? E assim, é um assunto que sempre estão perguntando, Sim. né? Vamos ver, se der certo, um dia a gente vai conseguir filmar uma casa de leilão pra vocês. Como é que funciona? Como que é por dentro. É feio, hein? Porque normalmente essas casas, as casas de leilão, quando você comprar uma casa de leilão, você vai dar um lance, vai na prefeitura, na parte do governo onde aprendeu a casa, e você dá um lance. Só que não é um lance de martelinho, quem dá mais não. Você coloca dentro do envelope o seu lance, né, e deposita numa urna. Claro que tem um lance mínimo, né, então você pode dar o lance mínimo, se você quiser, e coloca dentro da urna, e no dia que for leiloar a casa, eles abrem e vê qual foi o lance maior. Mais ou menos funciona desse jeito. E você não pode, você não consegue entrar dentro da casa. Então, no caso, no site do governo tem o endereço da casa, você consegue até ir lá, você vê a casa por fora, mas você não consegue entrar, né? Claro que no site do governo tem todas as fotos, tudo. Só que normalmente as pessoas estão devendo para o governo, que a casa é apreendida, eles, como tivesse hoje tomando um café, eles largam a casa e vão embora. Então tem tudo, tem a geladeira pifou, tem comida lá dentro, tem tudo. Do jeito que a pessoa acordou, tá a casa, entendeu? Então é meio assustador quando você... E japonês a gente sabe que é uma baguncinha, né? E se a pessoa já... Essa vida financeira dela já não estava organizada, né? Como diz a Clarice. Imagina a casa. Então é bem assustador. Se uma hora você poder filmar, né? Se tiver interesse, coloca aqui nos comentários. Isso, que a gente vai quer saber muito. E esse foi o assunto de hoje. Resumindo, se você não quiser ter trabalho, invista em fundos imobiliários. Não quiser ter trabalho e também não puder, né? Não tiver um valor alto, não conseguir fazer financiamento, né? Fundos imobiliários, não só imobiliários, mas fundos em si, você consegue investir com Hyakuen. A corretora que eu indico é a corretora SBI. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. SBI. SBI. E se você já tem um salário alto, né, quer começar um negócio próprio mesmo, invista sim em imóveis, só que tem que pesquisar, analisar, tem que estudar tudo direitinho, né, mas é um investimento bom. E ter um japonês braço direito aí do seu lado. Sim, aí. Um corretor que te ajude, né? A gente teve uma época que você conheceu, né, um corretor, né, que dava várias dicas muito interessantes, né? Então, por isso que eu consigo passar isso para vocês hoje, né? Que eu já tive um corretor já que me instruiu tudo isso também. Então, né, eu desejo também que vocês consigam achar um corretor aí que consiga você tem ajudar nos seus negócios. Uma pessoa que você pode tirar dúvidas ali, né? Eles conseguem explicar umas coisas bem legais que só entre eles realmente eles sabem daquilo. Tipo, não são coisas que talvez você ficar pesquisando na internet você vai encontrar, né? São algumas brechas que eles conseguem desviar dali, né? Mas claro, você investir num mancho ali, talvez a pessoa já tenha alguma... mexeu com imóveis lá no Brasil, né? Então ele já gosta também, né? Talvez a pessoa goste, sim, é um bom investimento. Porque se não fosse,
né, não teria tantos apartamentos aí também, né? É só apartamento. saber trabalhar bem, né? Então, e hoje em dia tá muito legal, não sei se alguém assiste, dia de terça-feira, à noite, passa Bombigaro, né, às 10, sempre mostra, é bem interessante aquele programa que mostra as meninas que vêm de cidades do interior do Japão para Tóquio trabalhar, né? E elas vão alugar seu apartamento pela primeira vez. Isso. E sempre elas se encantam pelo apartamento que tá bonitinho, com papel de parede pintadinho, a casa tá bem bonitinha, né? Diferente de uns apartamentos tão... Então, uma dica aí, né? A pessoa quer alugar um apartamento, aí é você colocar um papel de parede mais bonito, alguma coisa mais... apresentável, né? Alguma Com coisa... aquele gosto da pessoa querer morar ali. Isso. Então, não tudo branco, foi né? isso. Mas é isso aí, né? Beleza? Obrigada por ter assistido até o final. Quem tá pelo podcast por ter escutado até aqui a gente. E até a próxima. Deixa o seu like, compartilha Deixa aí. o seu like, E compartilha. se inscreva no canal, beleza? E deixa aí no comentário aí o que você acha desse assunto aí, né? Belezinha? Obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau!